Bom dia, alunos. Eu sou o professor Rafael e hoje vamos dar continuidade no ensino de artes. E o tema de hoje é o teatro de rua e a arte pública. Diferente do que muitas pessoas imaginam, a arte não existe apenas em espaços fechados, como museus, galerias e casas de espetáculo. Ela pode estar presente em inúmeros espaços públicos, fazendo parte do cotidiano dos cidadãos e modificando a paisagem dos mais diferentes lugares, de modo permanente ou temporário. O teatro de rua é realizado fora dos edifícios teatrais e pode ocupar diversos espaços, como a rua, praça, metrô, universidade. Assim como outras manifestações artísticas realizadas fora do espaço tradicional dedicado a elas, o teatro de rua também pode ser considerado uma forma de arte pública, ou seja, acessível a todo mundo. Esse tipo de teatro costuma ser marcado pela vontade dos artistas de entrar em contato com um público que não vai aos espetáculos e, por isso, muitas vezes, pode ser encarado também como uma ação política, pois dá acesso à arte para todo mundo. Vamos ver aqui um trecho de uma palestra de Ami Haddad, diretor do grupo de teatro Tá na Rua, em que o artista fala um pouco sobre a arte pública. Nossa atividade é de arte pública. Nós vamos para as praças, nós vamos para as ruas, nós oferecemos o nosso trabalho. Nós achamos que existe uma quantidade grande de doação que é possível ser feita em contato direto com a população. Nenhum grupo de teatro de rua tem essa ideia de se trancar e vender ingresso. A gente vai para a rua e muitas vezes acha que tem dinheiro, acha que quer, acha que merece. E merece, mas não ter dinheiro não impede a gente de fazer, de ir para a rua e fazer. É um chamado muito grande. Então, neste momento que o mundo vai mal, também tem um movimento novo, de coisas novas que vão acontecendo. E eu acho que o movimento de teatro de rua faz parte dessa novidade, da possibilidade de um aceno para um futuro diferente que este presente quer nos oferecer. Para isso é preciso desenvolver políticas públicas para as artes públicas. Pensar em políticas públicas de ocupação dos espaços públicos, de abertura e limpeza das praças, ver gente nas ruas. Pensar políticas públicas para as artes públicas significa pensar o mundo de uma outra maneira. O teatro tradicional brasileiro costuma ser realizado por pessoas do povo, onde, ou melhor dizendo, de longe, dos grandes centros da cultura de elite, em ruas e praças, muitas vezes abordando temas ligados à vida cotidiana e à realidade dos trabalhadores. Uma das formas de teatro tradicional mais antigas do Brasil é o teatro de bonecos, típico da nossa região, mais precisamente do estado de Pernambuco, onde é chamado de mamulengo. Em outros estados, ele é conhecido com nomes diferentes. Babau, na Paraíba, João Redondo ou Calunga, no Rio Grande do Norte, Mané Gostoso, na Bahia, Cassimiro Coco, no Ceará, no Piauí e no Maranhão, e Briguela, em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os bonecos de mamulengo geralmente são feitos pelos próprios mamulegueiros. Os mais usados são os bonecos de luva, que têm a cabeça de madeira, de massa ou de papelão. Esses bonecos são caracterizados e decorados pelos artistas e muitos são vestidos com um camisolo de pano, que impede que o público veja a mão do mamulegueiro, controlando o boneco durante a atuação. O teatro de mamulengo é marcado pelo improviso e pela criação de uma identidade entre o boneco, as histórias que contam e a vida cotidiana do público. Ao mesmo tempo que manipulam seus bonecos, dando-lhes vida, os mamulegueiros cantam, dançam, contam histórias e fazem piadas.
A arte de manipular os bonecos é passada de geração em geração e por isso revela a riqueza de nossa herança cultural. Na tradição brasileira, os artistas que manipulam os bonecos são chamados de brincantes e cada um deles desempenha uma função específica. Conheça a seguir os papéis desses artistas, um por um. O primeiro é o mestre. O mestre é o criador dos bonecos e do espetáculo e acumula as funções de empresário, ator principal e manipulador. O contramestre manipula alguns bonecos, cria mais de uma voz e dialoga com o mestre sustentando o improviso. Folgazões ou ajudantes é a função de um manipulador de bonecos em cenas com muitos personagens, como nas cenas de briga e, sobretudo, nas de dança, quando cantam com os músicos. Mateus é o interlocutor entre o mundo mágico dos bonecos e o mundo real do público, além de ser um grande improvisador. Instrumentistas também são chamados de instrumenteiros, batuqueiros ou tocadores. Esses músicos tocam sanfona de 8 baixos, triângulos, ganza e zabumba. A música é um elemento de vital importância para os brincantes do mamulengo. A participação dos músicos nas cenas de dança, de brigas, nas cantorias, etc., determina muitas vezes o ritmo e o clima do espetáculo. E por último, nós temos o público. No teatro de mamulengos, o público é um elemento ativo, que interage e participa durante toda a brincadeira. Sem ele, o teatro de mamulengos perde, então, sua graça. Segue, então, a agenda, no qual vou receber na próxima aula. Até mais.